Bom dia, a paz do Senhor. Hoje estamos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando a revista de Poder, Cura e Salvação, o Espírito Santo agindo na igreja em Atos. Nós vemos que a igreja primitiva foi movida de muitos milagres, foi a formação da igreja, e aqui nós estamos estudando nessa lição de hoje mais um milagre apresentado, uma história real, em que foi apresentada pelo Dr. Lucas no livro de Atos, no capítulo de número 12, e a nossa base para esse estudo de hoje estão nos versículos 1 ao versículo 12. Pedro é livre da prisão. Irmãos, quando a igreja persevera em um propósito de oração, os céus se movem e os milagres acontecem. Isso não tem dúvida. Ah, mas hoje não acontece, mas acontece. O que não está acontecendo mais é a santidade, a busca perseverante da igreja, a igreja intercedendo uns pelos outros, a igreja perseverando em oração. Isso é que não está acontecendo mais. Mas toda vez que isso ocorre, milagres acontecem, milagres grandes, não é milagre de cura de dor de cabeça, não é milagre da provisão, que você não esperava, são milagres de ressurreição, milagre de livramento de prisão, milagre de livramento de morte. Isso acontece. Então, nós vamos ler esse texto, mas antes nós vamos. Eu tirei aqui um versículo para nós memorizarmos no dia de hoje, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está no Salmo 34, no versículo de número 7. Vamos repetir esse versículo? Ele é bem curtinho para nós memorizarmos, porque isso aqui toca, mexe no nosso eu, faz com que nós eliminamos o nosso eu, começamos a viver em Cristo, temente a Cristo. Aí o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Mais uma vez só. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Vamos então para o nosso texto base da nossa lição. Ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 12. E o texto sagrado diz o seguinte: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele.
E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Está vendo o resultado da oração da igreja? Quando todos unem em um só propósito, nós vemos que milagres acontecem. Porque se cremos que Deus ouve e responde às nossas orações, por que nós temos dificuldades para orar? Muitas vezes nós temos muita dificuldade de orar, de fazer nossas petições a Deus, mas é porque nós só pensamos em pedir, pedir, pedir. Nós não agradecemos quando recebemos e muitas vezes até deixamos de buscar a Deus quando recebemos, né? E se cremos que Deus ouve e responde às nossas orações, por que nós temos dificuldade para orar? É interessante isso. Quais os fatores que nos fazem não perseverar em oração? Alguma coisa que te impede de perseverar? Você te falta fé? Nessa lição, eu quero estimular você a colocar em prática a sua fé, para que você comece a voltar a ver os milagres acontecerem. A história da libertação de Pedro da prisão é real e narra o milagre que Deus realizou na vida desse discípulo. O Senhor não abandona seus filhos diante das tribulações e das barreiras. Pelo contrário, nós aprendemos com esse milagre que quando a igreja se une em oração por um propósito, os céus se movem e milagres acontecem. Não tem erro, isso vai acontecer. Bom, entrando na lição, a revista nos apresenta o primeiro tópico, a prisão de Pedro. Na lição desse domingo, nós vamos estudar o capítulo 12 de Atos. Nós veremos que Herodes estendeu a sua mão para perseguir e maltratar os crentes. Ele matou Tiago, a espada, aquele irmão de João, dos 3 discípulos amados que andavam muito com Cristo, que era Tiago, Pedro e João. Exatamente Tiago foi morto à espada por Herodes e viu que os judeus agradaram daquela atitude, mandou prender a Pedro, que era o líder, né, daquele grupo de discípulos remanescentes. E nós vamos ver quem era esse Herodes. Na Bíblia ali fala de muitos Herodes. Inclusive o Herodes o Grande, ele foi um genocida, né? Aquele da época de Cristo mesmo, do tempo de Cristo. Ele fez barbaridades. Ele matou, inclusive, 2 filhos, um genro, uma filha, o genro, porque imaginava que eles tramavam contra ele. Mas aqui, esse Herodes, Agripa I, era um neto de Herodes o Grande, e ele havia apoiado o Caio Calígula, aquele terrível lá de Roma, que foi o mais perverso e mais devasso de todos os imperadores romanos, esse Calígula. Quando este se tornou imperador, ele era altamente respeitado pelos judeus e começou a perseguir a igreja apenas para agradar os judeus. Então, nós vemos que esse era o Herodes que tentava agradar os judeus, perseguindo os novos crentes, ou aqueles dessa que eles chamavam da seita dos nazarenos. Bom, segundo, Pedro, o prisioneiro. Bom, olha só, Pedro era o principal líder da chamada seita dos nazarenos. Segundo os perseguidores dos crentes, a tal seita estava começando a incomodar não só os judeus, mas agora os romanos também. Então Herodes mandou prender a Pedro, o líder dos apóstolos, e pretendia apresentá-lo ao povo logo depois da Páscoa. Em respeito, né? Os judeus respeitam muito esse período.
Mas Pedro havia se tornado um homem perigoso, pois pregava Cristo e declarava que ele era soberano e que estava acima de todos, sendo o único caminho para o Deus Pai. Isso incomodava tanto os judeus quanto aos romanos agora. Quando falava de soberania, falava de reinado. E eles já estavam incomodados, porque aquela seita começou a agregar muitas pessoas. Nós vemos lá em Atos, desde Atos 2, na formação da igreja, a igreja primitiva, no grande dia de Pentecostes, a igreja só vem se multiplicando. E os adeptos só crescendo, e houve uma expansão, saíram de Jerusalém, e isso começou a incomodar o povo. Bom, mas no item 3, fala da arma da igreja. Os crentes, eles oraram de modo intenso e contínuo a respeito da situação de Pedro, e não demorou para que as orações fossem atendidas. O versículo 5, ele diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. A igreja começou com oração, lá em Atos 1, e agora enfrentava a perseguição com oração. A situação era bem grave, momento de muita oposição, pois Tiago já tinha sido morto, porém a igreja continuava a rogar a Deus. Não perderam o foco e nem desanimaram. Essa é o grande segredo da vitória. É não perder o foco, não desanimar, independentemente do que estiver ocorrendo. Eu vejo nessa pandemia que nós estamos passando, e já chegando ao final, talvez essa seja a nossa última escola bíblica dominical nessa forma, gravada e mandado para vocês. Talvez no domingo que vem nós já estejamos na nossa igreja, reunidos, na nossa escola bíblica dominical presencial. Por quê? Nós não perdemos o foco de pedir a Deus. Nós ficamos em constante oração. Aqui na minha casa virou um ponto realmente de oração. Muitas pessoas vieram para orar conosco. Nós tivemos aqui recentemente até o bispo, ele veio nos fazer uma visita e orou aqui também. E nós clamamos a Deus para o fim dessa restrição dos nossos cultos presenciais. Deus nos ouviu certamente, porque estamos passando pelo pico dessa pandemia e foram liberados. Louvado seja o Senhor nos nossos cultos, no nosso templo, que foi consagrado para tal mister. Então, segredo de vitória, perseverança em oração. Pense, você tem procurado orar em favor da igreja perseguida? Eu acredito, nós estávamos até agora, esses dias, comentando, muitos estão sentindo de férias da igreja. Eles não estão percebendo a perseguição da igreja. Tudo aberto, os bares já tinham aberto, restaurantes já abriram, fábricas já voltaram a trabalhar, coletivo, estava tudo já aberto. A igreja permanecia fechada. Eu vi agora recente um vídeo de que uma mulher filmando da porta do apartamento, isso ocorreu em Curitiba, uma denúncia de que estava havendo um culto com grande movimentação numa determinada igreja lá em Curitiba. Veio um batalhão, veio Polícia Civil, Polícia Metropolitana, Polícia Militar, várias viaturas, cercaram o ambiente, desceram todo mundo armado, chegaram lá, estava o pastor, um cinegrafista, gravando um culto para ser mandado. Foi o maior ridículo, o maior vexame, o maior mico que pagaram. Por quê? Perseguição da igreja. Você tem procurado orar a favor dessa igreja que está sendo perseguida? Olha só, a igreja, a oração, ela move o céu e traz vitória e livramento para a igreja do Senhor. Ore, interceda por essa igreja que tem sido perseguida. E nessa pandemia ficou mais do que claro essa perseguição. Então, vamos pensar nisso. Bom, no segundo tópico, o escritor dessa revista, o comentarista, ele coloca que Pedro é livre da prisão. Que sejamos encorajados a orar mais e crer que Deus responde às nossas orações. Grande problema.
É que nós até oramos, mas muitas vezes nós não cremos que Deus está realmente ouvindo as nossas orações. Sejamos mais crentes e menos incrédulos. Nesse tópico, nesse segundo tópico, ele dividiu em 3 itens. O primeiro item, ele diz aqui que as cadeias caem. Não há cadeias que Deus não possa abrir, nem lugares fechados e escuros que ele não possa visitar. Para maior segurança, quando Herodes manda prender Pedro, ele coloca Pedro acorrentado entre 2 soldados. Olha só, os 2 braços de Pedro acorrentado a 2 soldados. Na porta, na primeira porta, tinham guardas de plantão de sentinela. Fala guardas, não fala quantos, mas provavelmente eram 2, porque eles foram a 4 quaternos de soldados. Então eram de 4 em 4. Então tinha 2 ali, 2 na porta, aí tinha a segunda porta, tinha 2 de dentro, 2 de fora, e na última porta, a porta de ferro que dava acesso à rua, mais guardas. E assim, a princípio, você olha, parece impossível, né? Não vai sair. Mas quando o anjo, obedecendo a ordenança de Deus de livrar a Pedro, que ele chega ali na prisão, clareia tudo. Eu creio, as escrituras não falam, mas a gente pode inferir que aqueles guardas dormiram ou provavelmente estavam acordados. A Bíblia não diz, mas certo é que eles não viram, não perceberam. E Pedro saiu dali e as portas permaneceram fechadas. A Bíblia não fala se Pedro desintegrou e integrou do outro lado. Fala, manda que ele calce, vista a capa e segue o anjo. Então ele foi seguindo, caminhando, passou pela primeira porta, passou pela segunda porta, e ninguém viu Pedro. Será que eles estavam dormindo? Olha, não há nada impossível para Deus. Então, quando o anjo chega e diz assim para Pedro, levanta, toca no lado dele e diz, levanta, amarra suas sandálias, cinge-te, né? Bota o cinto nesse roupão, veste a sua capa e me segue. Não tem, quando Deus agir, não tem quem possa impedir. No segundo item, fala sobre lançar as costas à tua capa. Eu fiz questão de colocar aqui o verso 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te, calça sandálias, e ele assim fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Esse pôr a capa tem todo um simbolismo. Quando o anjo do Senhor desperta Pedro e as cadeias caem, ele diz para o apóstolo cingir-se, atar as sandálias e colocar sua capa. O aprisionamento de Pedro poderia significar o fim do seu ministério. Porém, eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, se Deus tem uma promessa em você, nada vai impedir. Provavelmente Pedro, nesse momento aí, ele já achava, está tudo acabado. Mas eu vou glorificando porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas Deus ainda tinha coisa com Pedro. Deus ainda tinha livramentos para Pedro. Deus ainda tinha propósito no ministério de Pedro. E aí, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele afirma que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos resistir às astutas ciladas do diabo. Então, esse vestir a capa, esse colocar a capa, tem todo um simbolismo. Seria a capa da justiça de Deus, seria essa vestimenta, essa armadura contra essas astutas ciladas. Certo é que ele ficou de pé, se cingiu com seu cinturão, calçou as sandálias, pegou a capa e seguiu o anjo. Esse é o grande tema, o livramento de Pedro da prisão. O Senhor, ele abre portas e nos guia. O anjo guiou Pedro até uma determinada rua e se separou dele. Depois de ter colocado o cinto, as sandálias e a capa, o anjo do Senhor disse para Pedro, segui-lo. E eles foram passando pela primeira, segunda
e até a porta de ferro que dava para a rua. O milagre já estava ocorrendo, pois passaram pelos guardas e agora a porta, até uma determinada, até a porta da rua, até a rua que separava, aquela porta de ferro que os separava da rua, foi aberta e depois fechada, sem que ninguém percebesse. Por quê? Porque está sendo guiado por Deus. Meu irmão, procure viver as expensas do nosso Deus. Procure ser guiado pelo nosso Deus. Portas vão se abrir e ninguém vai perceber. Só você que está sendo o protagonista do milagre. Deus está querendo fazer na sua vida um milagre. Só descanse nele. O salmista diz: deleita-te no Senhor e ele atenderá ao desejo do seu coração. Então, creia que milagre ainda existe e o milagre vai acontecer na sua vida. Basta você ser perseverante naquilo que Deus tem colocado no seu coração como propósito. Pense, você já vivenciou momentos difíceis em que achou que os planos do Senhor para a sua vida se acabariam? Eu já passei por momentos assim de pensar, acabou. Eu, depois do meu primeiro casamento, foi um casamento falido, um casamento arrumado no mundo, e durou até, foi longínquo esse casamento, durou 23 anos, mas terminou numa frustração muito grande por falta minha, não sei, era uma coisa que parece que não era de Deus. E eu, de repente, eu me vi só, e já tinha meus 45 anos, 44 anos, e eu comecei a pensar, já estou velho, não arrumo mais ninguém, não quero mais ninguém, meu fim vai ser aqui sozinho, eu tinha uma casa. Em certo momento, fechei a casa, fui para o litoral, fiquei lá no litoral lá uns 3 meses, sozinho, cabelo cresceu, eu posso falar, cabelo cresceu, porque eu não preparava, não tinha mais o prazer de me arrumar, barba, barbudo, cabeludo, 3 meses na beira do mar, vivendo como um morador de rua, praticamente. Voltei para casa e comecei a ler livros de autoajuda e falei, estou no fundo do poço, vou morrer, ninguém nem vai dar notícia que eu morri. Mas Deus tinha um propósito, Deus estava com um livramento preparado para mim. E o livramento de Pedro, ele nos mostra que os planos de Deus em relação a nós jamais serão frustrados. E ele tinha um propósito, ele sabia, Deus já estava presente hoje, aqui do meu lado, para mostrar, para saber, para de lá atrás me dar esse livramento. E ele me livrou. Me livrou porque a intenção de Satanás era tragar a minha vida. Ele estava com toda a armadilha preparada para me tragar. Mas Deus foi lá e me tirou das garras do diabo. E hoje eu estou aqui falando com você, ensinando a palavra. Esse é o ministério que Deus me deu. Vai pensando nisso. Se você tem uma promessa de Deus, certamente ela não falhará. Pode esperar que Deus tem para você. No item 3 da lição, o comentarista ele diz sobre a resposta de Deus. Ele tem como título Deus responde. Nós aprendemos com este milagre que quando a igreja se une em oração por um propósito, o céu se move, os milagres acontecem, a resposta de Deus é certa. Não tem erro, a resposta de Deus vem. Não é porque, mas eu não tenho tanta fé assim. Você vai perceber que aqueles que oravam também não tinham muita fé. Acreditar na resposta é o primeiro item. Eles estavam orando para Deus, intervir em favor do seu servo, mas não acreditaram muito naquela resposta. Você sabe o que aconteceu? O anjo conduziu Pedro até o lado de fora da prisão, mas ele não havia se dado conta de que era algo real. Você vê que nem Pedro estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Quando ele tornou a si, ou seja, quando ele se tocou, que já estava na rua, procurou o anjo já havia se apartado dele, já tinha se separado, ele foi procurar a casa
que era referente à casa da mãe de João Marcos. E quando lá chegou, olha que interessante, ele chega na casa de João Marcos, bate no portão, vem uma menina, uma adolescente chamada Rod, e ela chega, olha, conhece a voz de Pedro, viu a silhueta de Pedro, correu de volta e comunicou àqueles que estavam orando. E os que estavam orando, olha só, quando ouviram a menina, eles disseram, não, ela foi tão entusiasmada que está vendo coisas, porque Pedro está preso. É interessante, porque quando ela anuncia aos irmãos que Pedro estava à porta, ninguém acreditou na menina. E alguns até disseram, ela está fora de si. Porém, irmãos, insistindo a menina, diziam, olha, é Pedro mesmo, ou então é o anjo de Pedro que está aí fora. Aí eles resolveram ir ver, e viram que era realmente Pedro. Mas no segundo item, fala que Pedro continua batendo. Olha o segredo. O apóstolo Pedro, ele não parou de bater e chamar, enquanto a menina Rod não lhe abriu a porta. É interessante, porque aqueles irmãos que estavam orando também não pararam de orar, mas eles estavam acreditando que o milagre ia acontecer, porque eles também provavelmente haviam orado por Tiago. Provavelmente. E Tiago foi morto à espada. E agora prendem Pedro, que era o líder daquela chamada seita na época, e agora eles estão orando. Quer dizer, vinha de grandes lutas, de grandes tribulações, de grandes perseguições, mas permanecia orando. Pedro bateu. Rod foi até o portão, viu, ouviu a voz, conheceu, voltou, demorou. Pedro continua batendo. Irmão, o segredo é perseverar. Continue batendo. O próprio Cristo, ele fala lá no livro de Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Olha só, entrarei, cearei com ele. É segredo. Persevere em bater. Vai batendo na porta. Persevere em oração. Vai orando, que o milagre vai acontecer. O toque divino. O toque de Deus, ele é poderoso para transformar, abrir portas e restaurar ministérios. Isso aí é ponto passivo. Vai transformar, vai restaurar e vai te dar outra visão de vida. Depois de ter colocado o cinto, as sandálias e a capa, o anjo do Senhor diz para Pedro segui-lo. E eles foram passando pela primeira, pela segunda, pela terceira porta. E olha, esse é o toque divino. Tocou nele. Quando o anjo toca nele, que ele desperta, ali ele recebeu o toque divino. A libertação de Pedro começou com esse toque do anjo. Ele estava dormindo. Olha, quem sabe Pedro, naquele momento que dormia, ele estava desanimado e pensando: é minha última noite de sono. Porque ele não via mais saída, mas o toque do Senhor pôde mudar totalmente as circunstâncias de Pedro. Daniel também, em determinado momento, quando ele teve uma visão, ele caiu de joelho, caiu de rosto, o anjo tocou no ombro dele, ele revigorou e levantou. O toque divino pode nos levantar, irmãos. O toque de Deus é poderoso para transformar, abrir portas, restaurar ministério. Creia nisso. Creia nisso. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Cristo, mas tocou diferente, ela tocou, mas de Cristo saiu virtudes. Tantas pessoas tocavam em Cristo, mas Cristo não estava tocando. Naquele momento, Cristo recebeu aquele toque e dele saiu virtude. Vai lá, receba esse toque, toque em Cristo. Pense. Como Pedro, você já foi surpreendido por Deus? Eu já tive grandes surpresas de Deus. A compra desse imóvel aqui, que hoje eu estou gravando, que eu estou morando hoje, foi uma surpresa. Eu nunca imaginei na minha vida algum dia ser pastor.
Eu falava que ia ser pastor, mas debochando. Deboche. Não pensava em ser pastor. Não queria ser. Não era mesmo assim. Eu acreditava que não era o meu chamado. Essa casa, eu fui passar num concurso público, eu já estava com 48 anos, com 58 anos. Tinha 54 quando eu fiz a prova e 56 tomei posse. Totalmente improvável. Eu fui surpreendido por Deus com o emprego que tenho e sou surpreendido até hoje com o que Deus tem me dado, com um salário que não é tão alto. Mas Deus tem me surpreendido todos os dias. E você? Já foi surpreendido também de falar assim, não acredito, não estou acreditando. Em Efésios 3, no verso 20, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Ele vai fazer infinitamente mais. É surpreendente, você não está esperando. É isso que Deus faz. Para concluir, mesmo guardado na prisão, e para a maioria sem expectativa de salvação, Pedro tinha uma arma poderosa a seu favor, a oração da igreja, por ele, que era constante. A igreja estava unida no objetivo comum de interceder pelo servo de Cristo, que estava em aperto. Quando a igreja se une em um só clamor, em sintonia e harmonia, Deus honra a sua fé. Irmãos, que Deus os abençoe. Que Deus possa estar agora operando na sua fé, para que você coloque essa fé em ação. Eu quero te abençoar, quero orar por você e logo após vou liberar uma bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, obrigado por essa lição, Senhor, que certamente o Senhor me ensinou também muito através dessa lição da libertação de Pedro da prisão. Certamente, ó Deus, tocou no coração de muitos que às vezes estão aprisionados, não necessariamente em prisão de cadeias, mas em prisão de pensamentos retrógrados, em prisão, ó Deus, do medo, do temor dessa enfermidade que assola o mundo e que agora precisam ser libertos, Pai. E aqui estamos como igreja do Senhor, orando e perseverando em oração para que o Senhor os livre dessas cadeias, que eles venham ser, ó Deus, restaurados, que os seus ministérios sejam restaurados, que a sua vida normal seja restaurada para a honra e glória do teu nome. Eu oro a ti, Senhor, por uma bênção especial por cada um, e que a tua graça e misericórdia seja disponibilizada agora para catar as minhas orações e entregar uma bênção especial a todos que nos ouvem. Muito obrigado, Senhor. Te oro a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a sua mão onde você estiver para a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora até a eternidade. Você possa dizer amém. Amém. Que Deus os abençoe.